sabendo que com a carteira na mão eu posso vender PET, posso vender seguro, posso vender planos de tudo quanto é coisa, posso receber rebates do mercado financeiro para usar meios de pagamento, ou seja, dezenas de ideias dá para plugar se eu tenho uma carteira. Foi o que a gente fez com o nosso negócio. O nosso negócio, a gente tem 1.600, 1.700 clientes. Eu uso isso de tudo quanto é jeito. Eu uso isso para botar fundo de investimento, eu uso isso para captar dinheiro, eu uso isso para emprestar dinheiro de um cliente para o outro, né? Virar hub, o cara está precisando de fundo lá, você está sobrando aqui, bota aqui, né? Então, quando vocês têm uma carteira, isso pivota bastante. E hoje, a ideia é bater um papo sobre alguns pontos que pode fazer com que o negócio valha mais, né? Que eu consiga perceber na prática que aquele plano que eu tenho, seja plano funeral, a própria funerária, o que eu tenho do negócio nesse setor, eu consiga dar um pouquinho mais de up por quem olha, né? E valer mais, pessoal, é percepção de organização. Então nós vamos bater um papo sobre isso aqui, né? E eu acho que esse papo vale a pena, contextualizando, né, os presentes aqui, que, né, temos um público novo hoje, diferente de ontem, é porque a gente tem uma visão de que o mercado vai passar por um processo de transformação muito grande, em termos de grandes players entrando no mercado. Oi. Em termos de grandes players entrando no mercado. O que são esses grandes players? Essa carteira, o segmento funerário tem um ouro, não? Essa carteira de plano, isso vale ouro. O segmento funerário conversa com os rincões do Brasil, com lugares onde os bancos não entram. E a gente já percebe um movimento de fundos, a gente já percebe um movimento de instituições financeiras, etc., olhando para essas carteiras dos planos funerários. Então, eu prevejo que nos próximos 5 anos vai haver uma entrada enxurrada de dinheiro no mercado funerário em função dessas carteiras já consolidadas. Então é importante entender que mesmo que eu não queira vender o meu negócio, eu estou suscetível para que o meu concorrente venda. E qual é o impacto que isso vai causar no meu negócio? Porque o negócio vai passar por uma mudança. Grandes instituições já estão olhando para isso. E o papo agora é, como faz para valer o meu negócio mais? E aí a gente está com o especialista aqui e a palavra está contigo, Fabão. Ontem eu estava saindo daqui, Felipe, e liguei para um empresário que é de um ramo assim, teoricamente diferente desse, mas como as coisas são conectadas tudo hoje, quando você fala que tem gente na ponta, tem cliente na ponta, as coisas se conectam rapidinho, né? Ah, mas é um mercado específico. Mercado específico, coisa nenhuma. Esse mercado específico tem carteira, tem recorrência, tem possibilidade de vender outros produtos, conecta com outras necessidades que são emocionais, porque aqui a gente conecta emocional, né? Se a gente não parar para perceber isso, a gente está perdendo um grande filão. Porque o Felipe deu um exemplo da empresa onde ele dirigiu e tocou a empresa por alguns anos, que é a gratidão que as pessoas têm pela funerária, que atendeu muito bem o parente dele. Aquele ele conecta e leva para o resto da vida, aquele nome vai ficar gravado. Então você tem uma conexão emocional. Se você tem uma conexão emocional, tudo se constrói a partir daí, né? Quando você conecta com a emoção, as coisas funcionam bem. E para quem vende, para quem opera no mercado, isso é espetacular. Então, a hora que eu saí daqui, eu peguei a ligação para ligar para um colega meu, e ele tem os cartões de meio de pagamento. Ou seja, ele vai no supermercado e entrega o cartão dele. Aí ele vai na prefeitura ou vai em uma empresa de grande porte, credencia o cartão. Aí todo mundo que comprar, ele ganha um FII do cartão. Ou seja, a hora que eu comentei para ele, ontem foi falado uns números aqui, eu falei, ó, estão os números aqui. Ele falou, Fábio, esse setor me interessa demais. Eu falei, a todos nós, viu? A todos nós. E nós que temos negócios em várias áreas, nos interessa, né? Por que nós estamos aqui? Com visão de empreendedor, né? Olhando diferente. Então, e aí, quando a gente migra toda essa parte que é de gestão, e todos nós que estamos aqui empreende de alguma forma, quando nós olhamos a trilha normal de você agregar valor em alguma coisa, vocês vão ver. Primeiro, vender bem, isso é condição sine
sine qua non, condição básica, né? Só que só vender bem e você não manter a rotina de cativar o seu cliente, só aparecer para cobrar, eu acho que isso já passou, né? Nós falamos aqui ontem também, e conectando com o valor hoje, da experiência. Se você não leva experiência para esse público, ou para as pessoas que você está conectada, e os números que ontem foi dito, é mais pujante que seguro, né? Hoje nós temos muito menos segurados no Brasil do que com assistência funeral de alguma forma, né? Então, e isso dá para colocar dentro das empresas. Quando eu saí daqui, falei para o cara, quantos funcionários você tem? Até falando com outro empresário à tarde. Tem 6 mil funcionários. Eu coloco no rol de benefícios dos meus funcionários, esse daqui que eu gasto com pouca coisa, arrecado ali na folha e repasso para o meu plano funeral ou para a minha assistência funeral. Então, perceba o que eu estou falando. Eu estou falando de um player que tem 6 mil, ele tem um frigorífico, tem 6 mil funcionários. Eu fui lá, em vez de sair pescando por aí, eu fui lá nele, falei, quem de seus funcionários tem plano de assistência de alguma forma? Ah, eu tenho aqui, fiz uma pesquisa aqui rápido, poucos têm. Então você vai dar esse benefício para o cara, né? E faz uma parceria com essa empresa. Então, perceba que, a hora que você começa a olhar os mecanismos que conectam, e clientes, ou bancos, ou, sei lá, qualquer tipo de empresa que possa conectar com o setor, você está levando benefício. Olha que interessante, né? Ontem eu saí daqui também, falei, para os nossos 600 colaboradores, eu vou conectar o plano de assistência funeral para eles. O cara está lá dentro do rol de benefício. E eu digo isso, Felipe, por questões que isso vai gerar valor para o seu negócio. Quando você percebe que o seu negócio não é um fim em per si, ele não termina em per si, ele não é isolado, você consegue conectar com todos os outros. Então, quando você está falando com alguém de banco, com alguém de seguro, com alguém de... Você pode falar assim, o meu produto encaixa aqui, né? E quando você leva isso como benefício para o seu corpo, fica muito melhor. Outro aspecto, que esse depende de fora, de esforço comercial, etc. Mas tem o porteira para dentro. Aquilo que eu estou fazendo para gerir o meu negócio, né? Uma delas, Felipe, que eu entendo que é muito importante, é a organização financeira das coisas, né? Se você não estiver organizado financeiramente, você pode ter problema. Aparecem oportunidades gigantes e você não está preparado financeiramente. Então, cuide efetivamente das suas finanças. A gente sabe que aquela regrinha que o pai e a mãe ensinam, não gaste mais do que você ganhe, etc, etc. Mas hoje em dia, como o mercado está muito atrelado, você não precisa gastar o seu, você pode chamar parceiros para entrar em determinada ampliação. Estou falando com um colega ali, ele, Fábio, eu quero crescer tanto, mas para crescer tanto eu também preciso achar meu canal de venda, preciso botar dinheiro na máquina, preciso investir em tecnologia, sem tecnologia também não vai, né? Aqui nós estamos numa plataforma de tecnologia, que é o que a gente acredita, né, Felipe? É partindo daqui pro todo. E a gente entende que se você fizer uma boa leitura disso do ponto de vista financeiro, você vai necessariamente, né, inevitavelmente ter um valor do seu negócio à frente. E uma outra que eu acredito e aposto nisso, eu faço isso há 6 anos, somos Exa. Nós somos uma empresa fundada em São Paulo, mas onde está o grande volume de colaboradores nossos é em Goiânia. E o ano passado, na virada do ano, nós fomos ranqueados no Nacional. Primeira empresa goiana, a única, no ranking nacional do GPTW. Lugar bom para se trabalhar, né? Que a gente criou a empresa para isso. Então, se você quiser gerar valor para o seu negócio, tenha boa gente e seja atrativo às pessoas que vão trabalhar com você, né? Pessoas que tenham brilho no olho, que enxerguem a cultura. Depois, se vocês quiserem entrar no nosso Instagram, vocês vão ver lá como que a gente trata a cultura. Vocês vão olhar no nosso Instagram que a gente não vende nenhum produto no nosso Instagram. Eu falo, não vende produto não, a gente trabalha experiência, só experiência. Eu falo, mas por que vocês trabalham experiência e não colocam lá tudo que vocês fazem? Tudo que nós fazemos está no nosso site, detalhadinho e tal. Mas as nossas redes sociais é como as pessoas são tratadas e como elas se tratam, né? É essa a liberdade. E aí nós ficamos em 26º nas empresas para se trabalhar no Brasil, entre as 3 milhões de empresas
é muita coisa, sabe? O dia eu estava refletindo aí, entre as 26, nem quando eu era um moleque de pé descalço aqui do interior de São Paulo, eu imaginava que a gente ia colocar uma empresa nossa no ranking. E no Centro-Oeste nós estamos entre as 5, né? As 5 empresas, já há 6 anos nós estamos entre as 5. Ou seja, não é um trabalho que a gente faz para mostrar para os outros. A gente faz porque a gente tem que fazer, e isso agrega valor, isso traz mais valuation para nós no final do dia, né? Então, esse é outro aspecto. Cuidar de pessoas dioturnamente. Se você não cuida dos seus, você não vai cuidar dos seus clientes. Então, cuide dos seus colaboradores. Tratem eles como a maior pérola que pode ter. E ainda no mundo atual, gente. Nós estamos com um problema de apagão de mão de obra, de cabeça de obra, de mentalidade de obra. Nós estamos com um problema seríssimo, né? Além de não ter, a gente tem concorrentes ferozes por aí. Algumas regiões do Brasil, a gente concorre com o próprio governo, né? O governo é o nosso concorrente direto, porque eu vou lá oferecer um tal salário para ele, se eu não pagar mais que a bolsa multiplicada por quantidade de cabeça, o cara fala, eu vou ficar em casa melhor do que ir trabalhar, né? Então, se você não fizer algo para você atrair, botar um bom plano de remuneração variável com base na performance, bota dinheiro na mão dos seus colaboradores. Eles vão pivotar e vão enxergar que ali eles podem tanto trabalhar, botar num lugar bom e ganhar dinheiro. Nosso modelinho, que pode ser adaptado para os demais, Felipe, nós fazemos os colaboradores ganhar na cabeça e no pé. No pé ele ganha 20% do que sobra do caixa gerado. 20% semestralmente a gente joga na conta corrente através de uma métrica. Já achou uma métrica de alimentação de cultura e tal. E na cabeça, qualquer um que traga negócio ganha comissão. Eu falo, você paga comissão para os seus funcionários? Sim, senhor. Assim como os outros que fazem originação de negócio, ele originou, ele vai ser remunerado como o outro vendedor qualquer. Ou se ele fizer uma parceria com o próprio cara de vendas, olha, o que eu souber aqui eu vou trazer para você, a gente faz um bem bolado. Não tem problema o ponto quem captou. O problema é que traga para cá, aí entra a segunda fase. Então, se eu cuido bem do meu colaborador, eu faço isso de forma genuína, né? Tem alguns que criam para mostrar para a mídia, aí não funciona. Assim, tudo que é alimentado por vaidade é um negócio fadado a ter problema. Negócios não aceitam vaidade. Então, a gente tem que entender muito bem isso. A gente entender que a vaidade é uma deficiência psicológica, você fica criando mundos paralelos para você retroalimentar algo que não existe, você vai tomar muito cuidado no dia que você alimentar a vaidade. É um monstro que se alimenta dentro de você